Oi, pessoal. Eu queria contar um negocinho para vocês. Aqui em casa a gente tem um jardim de cactos. Então a gente tem diferentes espécies de cactos. Os cactos, eles são plantas da família Cactácea e existem cerca de 2.000 espécies de cactos. Óbvio que a gente não tem tantas assim, mas a gente tem várias, inclusive algumas que a gente trouxe de outros locais, de outras localidades, tá? E aí a gente tem esse costume. E a questão aqui é como que surgiram essas diferentes espécies de seres, né? Por exemplo, como que surgiram essas diferentes espécies de cactos? A gente vai começar a discutir isso um pouquinho falando de evolução hoje. Então, pessoal, o ramo da biologia que tenta explicar essa diversidade entre os seres vivos é a biologia evolutiva. A biologia evolutiva, ela estuda a origem das espécies e também estuda as mudanças que essas espécies sofrem e sofreram ao longo do tempo, ok? Então, nossa ideia agora é estudar um pouquinho sobre isso, sobre as ideias evolucionistas. Outra coisa que é interessante é a palavra evolução em si. Porque no senso comum, a palavra evolução ela é utilizada como melhora, como sinônimo de algo de melhora, né? Alguma coisa evoluiu, é como se fosse alguma coisa melhorou. Para a biologia, não. Para a biologia, o que é evolução? Então, a evolução biológica seria, na realidade, as mudanças que ocorrem nas espécies ao longo do tempo. Seriam todas as transformações, todas as mudanças que uma espécie sofre ao longo do tempo. Isso é evolução biológica, ok? É claro que essas ideias, elas nem sempre foram aceitas. Então, se a gente retornar lá para o século XVIII, o pessoal, na verdade, acreditava que as espécies, elas surgiam tais como elas eram e elas permaneciam daquela mesma forma, imutável. Então, o pessoal lá no século XVIII, acreditava que as espécies elas não sofriam modificações, não sofriam mudanças. Essa hipótese, né, era chamada de fixismo. E o fixismo ele era amplamente apoiado pela igreja, porque o fixismo ele tinha uma certa concordância com o criacionismo. Como assim? A gente viu que o criacionismo ele defende que os seres eles foram formados, eles surgiram a partir de uma entidade divina. Foi uma entidade divina, um Deus que criou todos os seres, todas as espécies que existem na Terra. Só que esse ser, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que para aquela época, o que se pensava? Pensava-se que todas as espécies seriam formadas e se manteriam, não teria sentido um ser supremo gerar, né? Formar uma espécie, fazer uma espécie e essa espécie sofrer modificações. Então, o criacionismo, ele caminhava em conjunto com o fixismo. O criacionismo defendendo que as espécies, que os seres surgiam, né, a partir de uma entidade divina, que era a entidade divina que era responsável pela criação de todos os seres vivos na Terra, e o fixismo defendendo que esses seres vivos, a partir do momento que eles eram criados, eles se mantinham dessa forma, imutáveis. Tá? Isso é uma ideia que era defendida desde a época de Aristóteles e continuou por muitos e muitos anos até o século XVIII, ok? Entretanto, alguns experimentos alguns pesquisadores, né, começaram a estudar fósseis e começaram a ver que existia uma certa relação entre algumas espécies que já existiram e que não existem mais em relação a espécies atuais. Então existia aparentemente um certo grau de parentesco, existiam semelhanças, mas também existiam diferenças, tá? Mas o que tudo indicava? Os fósseis eles indicavam que as espécies aparentemente elas sofriam mudanças ao longo do tempo, elas se modificavam. Espécies que viveram há milhares de anos, elas não existiam mais, entretanto existiam espécies muito similares que tinham algumas mudanças, mas que estavam presentes atualmente, ok? Então, esses estudos com fósseis, eles foram extremamente importantes para começar a estabelecer uma outra linha de raciocínio, né? Um grupo de pessoas que começou a defender o que a gente chama de transformismo. O transformismo seria a ideia de que as espécies elas se transformam ao longo do tempo. A gente tem uma espécie inicial e ela vai sofrendo modificações e se transformando ao longo do tempo. Dentre os pesquisadores, os biólogos, né, que defendiam a ideia do transformismo,
um muito marcante foi Lamarck, na verdade. Lamarck é um grande nome do transformismo. Tá? Então, Jean-Baptiste de Lamarck, lá no início do século XIX, na verdade, ele era um militar, ele era do exército francês, e ele passou a estudar inicialmente plantas e se interessar por botânica, mas posteriormente ele começou a estudar principalmente invertebrados. E ele começou a analisar, por exemplo, conchas de alguns moluscos, conchas fossilizadas e conchas de moluscos que viviam na atualidade, né, na ocasião, e ele começou a observar algumas semelhanças e diferenças entre essas conchas. Então, ele partiu do princípio que, na verdade, as espécies elas se transformariam ao longo do tempo. Existia um processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Tá? Daí o transformismo. O que é interessante, galera, é que Lamarck, na verdade, ele era um pesquisador, um cientista que acreditava na geração espontânea, na abiogênese. Então, ele defendia que seres simples surgiam espontaneamente. Entretanto, esses seres simples, eles originavam seres mais complexos. Esses seres iam sofrendo modificações, mudanças, até originar organismos mais complexos. Então, aquela figurinha clássica, né, do homem que veio do macaco, que muitas vezes é tida como uma ideia darwinista, na verdade, ela é muito mais lamarquista. A gente vai estudar depois Darwin, a gente vai ver que não tem nada a ver com Darwin. Na verdade, isso remete muito ao transformismo, onde a gente tem uma espécie, que seria uma espécie mais simples, entre aspas, né, o macaco, que sofreria modificações, transformações, gerando uma espécie mais complexa, que seríamos nós, seres humanos. Tá? Então, para Lamarck, era isso que acontecia, esse processo de transformação das espécies. Só que Lamarck, né? Então, essas ideias, esse conjunto de ideias de Lamarck ficou conhecido como lamarquismo, e ele publicou isso num livro chamado Filosofia Zoológica, em 1809, onde ele afirmava exatamente que as espécies elas se modificavam ao longo do tempo, elas sofriam transformações, e esse processo era um processo que possibilitava a evolução das espécies. O que é interessante é que, para Lamarck, as mudanças que ocorriam nos seres vivos, as mudanças que ocorriam nos organismos, elas ocorriam em resposta ao ambiente. Era o ambiente que determinava as mudanças que os organismos sofreriam. Tá? Então, e esses organismos, eles sofriam essas mudanças justamente para se adaptar ao ambiente. É como se eles tivessem consciência, é como se eles sofressem modificações necessárias para que ele se adaptasse àquele ambiente, ok? Hoje a gente vai discutir mais para frente, a gente sabe que não é bem assim que acontece. E por muitas vezes Lamarck ele é tido como estúpido, às vezes, por conta dessas ideias dele. Mas o que eu quero deixar claro, galera, é que Lamarck ele foi um visionário. Lamarck foi extremamente importante para a época dele, porque ele foi um dos primeiros a estabelecer essa ideia de evolução e principalmente de adaptação, que os organismos eles se adaptam ao meio. Entretanto, para Lamarck, essa adaptação era direcionada, ou seja, o meio sofria uma modificação, e, consequentemente, para se adaptar ao meio, os seres vivos, eles também sofriam modificações. Então, existia um direcionamento, tá? Para Lamarck. Ok. Então, Lamarck, ele basicamente tenta explicar essas transformações que os seres vivos sofrem, né, ao longo do tempo, esse mecanismo de transformação, o transformismo, por meio de duas leis. A primeira lei é conhecida como lei do uso e do desuso, tá? E essa lei, o que ela dizia, né? Para Lamarck, o que ele dizia? Ele dizia que, por exemplo, um órgão ou parte de um corpo de um ser vivo, ele pode se desenvolver caso ele seja muito utilizado. Então, quanto mais você usa um órgão ou parte desse órgão, mais ele se desenvolve. Entretanto, se você não usa aquele órgão, se você deixa de usar, ele começa a atrofiar, até desaparecer. Por isso que é a lei do uso e do desuso. O uso excessivo de um órgão ou parte do corpo leva ao desenvolvimento daquele órgão,
enquanto que o seu desuso leva à atrofia e posteriormente ao desaparecimento. Beleza? E Lamarck ele usou alguns exemplos, né, para defender essa lei, que é a lei do uso e do desuso. Então, o exemplo que ele utilizou foi o exemplo das aves pernaltas. Aves pernaltas, como os flamingos, que são aves que são pescadoras, né? Então, o que ele defendia com base na teoria dele, na hipótese dele? Que essas aves, elas tinham que entrar nos rios, né, nos mares, para pescar. E aí elas, para não afogar, para não afundar, elas iam se esforçando, se esticando, e consequentemente as pernas delas, iam aumentando de tamanho, tá? Então as pernas, elas se desenvolviam, aumentavam de tamanho. Por quê? Porque a ave, ela se esforçava para não ficar submersa quando ela ia pescar. Beleza? Então, para Lamarck, inicialmente existiam aves com perninhas mais curtas, e aí elas iam se esforçando, esticando essas perninhas, e aí as perninhas aumentavam de tamanho, e elas, posteriormente, então, adquiriram essa modificação em função do meio, em função da necessidade delas de pescar. Ok? Isso é um exemplo. Um outro exemplo clássico que ele deu é o exemplo do tamanduá, porque o tamanduá, ele tem aquele biquinho, né? Tem tipo um bico e uma língua muito comprida, e ele não tem dentes, praticamente, não tem dentes. Então, que Lamarck falava? Lamarck falava que o tamanduá, pela necessidade dele de se alimentar de insetos muitas vezes, por exemplo, formigas, que estão dentro de formigueiros, então ele ia esticando a língua para conseguir pegar aqueles insetos e, consequentemente, a língua dele ficava comprida. Então, inicialmente, o tamanduá não tinha aquela língua comprida, mas aí ele foi esticando a língua, e a língua foi ficando cada vez mais comprida, ok? Então, pelo uso, a língua se desenvolveu. Em contrapartida, como ele se alimentava de insetos, ele não tinha necessidade de mastigação excessiva. Então, pelo desuso, os tamanduás começaram a perder os dentes, tá? Então, esses são dois exemplos que Lamarck dava. Lamarck deu outros exemplos. Tem um exemplo clássico, que é o exemplo da girafa. O exemplo da girafa, galera, não foi Lamarck que estabeleceu. Ele é muito utilizado de forma didática, mas ele não foi estabelecido por Lamarck. Então, qual que seria a ideia? A ideia seria que as girafas, elas tinham um pescoço mais curtos, entretanto, pela necessidade delas de se alimentarem em arbustos mais altos, elas começaram a esticar o pescoço, até que elas desenvolveram aquele pescoço gigantesco. Beleza? Essa seria a ideia. Ok, então vamos pensar um pouquinho aqui sobre a lei do uso e do desuso. Em certos momentos, ela até faz um pouquinho de sentido. Por exemplo, se a gente pensar em termos de desenvolvimento da musculatura. De fato, quanto mais você faz atividade física, mais você desenvolve a sua musculatura. Eu, por exemplo, tento fazer atividade física com uma regularidade para desenvolver a minha musculatura e ficar, fortinha. Dá uma olhada aí. Viram? Então, nesse caso até faz sentido, né? Quanto mais você usa a musculatura, mais ela se desenvolve. Mas vamos pensar em outra ótica. Vamos pensar, por exemplo, no músico. O músico, ele tem uma necessidade de ter um ouvido, né? De ter uma audição boa, ter um ouvido bom. Só que, muitas vezes, o músico, que ele escutando música muito alta, isso vai fazer com que prejudique a audição dele e não melhore. Então, ele, muitas vezes, vai ter uma audição que vai ser prejudicada, mesmo ele tendo que usar muito a audição, tá? Mesma coisa, vamos supor um órgão que a gente utilize muito. Vamos supor uma pessoa que bebe pra caramba, cachaceiro e tal. Esse camarada, como ele bebe muito, tiozão do churrasco, aquele tiozão do churrasco clássico, ele tem que usar continuamente o fígado dele. O fígado dele tem que trabalhar muito. Por quê? Porque o fígado é o órgão que detoxifica substâncias no nosso organismo, tá? Então, o álcool, por ser tóxico, ele é detoxificado no fígado. Então, imagina, o tiozão do churrasco que bebe pra caramba, o fígado dele trabalha muito. Entretanto, ao longo da vida, o fígado dele não vai ficar, nossa, o melhor fígado do mundo.
Muito pelo contrário, o fígado dele começa a ficar sobrecarregado e esse camarada daqui a um tempo ele vai desenvolver uma bela de uma cirrose, ok? Então, em certos momentos a gente olha para as ideias de Lamarck e a gente pensa, poxa, faz algum sentido, como é o caso do desenvolvimento da musculatura, mas em outros momentos não, tá? Então a primeira lei de Lamarck é essa, a lei do uso e do desuso. A segunda lei é o que a gente chama de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Qual seria a ideia? A ideia seria que as características que são provocadas, as modificações provocadas pelo meio, né, que o indivíduo adquire, elas são passadas para os descendentes. Então, as modificações que um indivíduo ele tem ao longo da sua vida, ele passa para o seu descendente. Por exemplo, a girafa esticou o pescocinho, para tentar pegar o arbusto lá mais alto. E os filhinhos dela agora vão nascer pescoçudos, porque eles herdaram essa característica. É uma característica que ela foi adquirida, como o próprio nome diz, e ela vai ser transmitida para os descendentes. O que mais? O exemplo das aves pernaltas, a mesma coisa. Os filhotinhos todos nasceriam agora com pernas grandes, pernas alongadas. O tamanduá, os filhotinhos todos com linguão, beleza? E eu, super malhadora, teria o quê? Teria um filhinho, se eu fosse ter um descendente, que já ia nascer bombadinho, fortinho. Faz sentido? Não faz sentido, né, galera? Por que não faz sentido? Porque essas características adquiridas, quando a gente, por exemplo, no caso da musculação, quando você faz muita atividade física, você adquire uma característica, você está modificando a estrutura corporal, mas você não está modificando os genes que vão ser transmitidos para os seus descendentes. Você não tem uma modificação do seu DNA, você não tem uma modificação dos seus cromossomos que estão presentes lá nos gametas que vão ser passados para os filhos. Óbvio que Lamarck não sabia disso, né? E ninguém sabia disso na época dele. Ninguém conhecia DNA, nada disso. Hoje a gente sabe. Então, pra gente hoje parece meio estúpido. Mas, gente, repito, Lamarck na época dele foi um grande evolucionista. Ele deu um pontapé para que outros pensadores chegassem e discutissem sobre evolução, porque a gente tem que lembrar que ele vivia numa época onde se acreditava no fixismo e no criacionismo unicamente. Beleza? Então tá. Bom, então resumindo as ideias de Lamarck. Para Lamarck, então, o que é importante? Para Lamarck, a evolução, ela na realidade, ela é causada por uma resposta do organismo ao ambiente. Isso é que é muito importante. Então, é o ambiente, são as mudanças ambientais que direcionam as modificações dos indivíduos. Então, é mais ou menos assim. O ambiente muda. Consequentemente, os indivíduos, para eles se manterem naquele ambiente, eles precisam se adaptar àquele novo ambiente. Então, eles também sofrem modificações. Eles sofreriam modificações em resposta às modificações do ambiente. Seria, então, uma adaptação direcionada, uma modificação direcionada, beleza? Isso para Lamarck. É aquela famosa pergunta: o grilo, ele é verde porque ele vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Para Lamarck, o grilo, ele é verde porque ele vive na grama. Então, a grama é verde, consequentemente, ele sofreu uma modificação e ficou verde também para viver camuflado na grama. Entenderam? Toda vez que vocês virem uma ideia que ela dá a entender que o indivíduo ele sofreu uma modificação para adaptar-se ao meio, ou pela necessidade de se adaptar ao meio, isso é uma ideia lamarquista que a gente chama. Tranquilo? Bom, claro que as ideias de Lamarck tinham furos, né? E quem foi que um dos cientistas que contrapôs a ideia de Lamarck foi August Weismann, que era um alemão. E o que ele fez? Ele fez um experimento onde ele pegou ratos, camundongos, né? E ele começou a cortar as caudas desses camundongos, causando, então, um desuso forçado. Então, ele cortava a caudinha do camundongo, consequentemente, o camundongo não tinha mais cauda, então ele deixava de usar a cauda, beleza? Ele estava forçando um desuso. E aí ele pegava esses camundongos sem cauda e ele cruzava. Só que esses camundongos sem cauda sempre tinham filhotinhos com cauda.
Pelas ideias de Lamarck, o desuso, né, da cauda, ou seja, se deixou de usar a cauda, significaria então que os filhotinhos nasceriam sem cauda. E Weismann fez esse experimento inúmeras gerações, cortou cauda de quase 1000 ratinhos. E ele nunca viu um ratinho que nasceu sem cauda ou sequer com uma caudazinha atrofiada. Então isso começou a colocar em xeque as ideias de Lamarck. Beleza? O que a gente sabe hoje? Quais são os erros clássicos das ideias de Lamarck? Primeiro, é que Lamarck defendia que as modificações que a gente adquire ao longo da nossa vida são passadas para os nossos descendentes. Então, ele defendia que alterações no nosso corpo, na nossa estrutura corpórea, seriam herdáveis. Só que a gente sabe que as alterações nas células somáticas, que são as células que formam o nosso corpo, elas não são hereditárias. A gente só herda informações a partir dos gametas dos nossos pais. Beleza? Então, só modificações nos gametas, no material genético do gameta, é que é herdável. Modificações na estrutura do corpo, nas células somáticas, não são herdáveis, tá? Outra coisa, Lamarck ele defendia que o ser ele sofria modificações para se adaptar ao ambiente. Então, ele defendia que as mudanças elas eram direcionadas. Entretanto, a gente sabe que as modificações nas espécies elas ocorrem de forma aleatória, tá? Mutações, lembrando, o que são mutações? Mutações são modificações que ocorrem no material genético, no DNA. E que se ocorrer mutação no DNA das células germinativas ou dos gametas, isso pode ser passado para os descendentes, beleza? Só que essas mutações, essas modificações no DNA, elas são aleatórias. Elas não têm um objetivo determinado. A chance de você sofrer uma mutação que seja que vai te melhorar a sua adaptação ao ambiente é a mesma de você sofrer uma mutação que não vai, entendeu? Então não tem essa ideia de que as mudanças elas são direcionadas, elas ocorrem para que você se adapte. Não, na realidade a gente sabe que as mudanças ocorrem aleatoriamente. As modificações ocorrem aleatoriamente. Vão ter indivíduos que vão sofrer mutações ou modificações que levam a uma melhora na adaptação e outros uma piora ou uma indiferença na adaptação. Beleza? Então, essas foram as grandes falhas de Lamarck nas suas ideias. Só que Lamarck, como eu falei, ele contribuiu muito para a ciência. Por quê? Porque ele foi o primeiro camarada que desenvolveu, de fato, o conceito de adaptação dos indivíduos ao meio. Tá? Então, isso foi extremamente importante. E Lamarck abriu as portas para os evolucionistas, os próximos evolucionistas que vieram. Beleza? Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as ideias evolucionistas, mas especificamente hoje a gente vai conversar sobre o inglês Charles Darwin e sua teoria da evolução. Então, galera, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que até o século XIX, as pessoas, de uma forma geral, os cientistas, o público em geral, eles acreditavam na teoria do fixismo. A teoria do fixismo era aquela teoria que dizia que as espécies elas se originavam e se mantinham imutáveis ao longo do tempo, ou seja, elas não sofriam nenhuma transformação ao longo do tempo, ok? Quando Darwin embarcou no navio The Beagle em 1831, e essa viagem ela durou 5 anos, Darwin ele pôde observar fósseis, observar diferenças entre vários organismos que habitavam diferentes localidades, e tudo isso fez com que ele elaborasse uma teoria, que é a teoria da evolução, que é a mais aceita até hoje, né? Hoje, na verdade, a gente usa as ideias de Darwin como base da teoria da evolução, tá? E essa teoria ela passou, então, a ser aceita pela comunidade científica e pelo público. Hoje, a gente tem várias comprovações em relação às observações feitas por Darwin, tá? Então, na aula passada, vocês viram um pouquinho sobre essa viagem que Darwin fez de navio. Lembrando, então, que ele partiu da Inglaterra, passou por toda a costa da América do Sul, pela Nova Zelândia, pela Austrália e retornou à Inglaterra. Curiosidade, galera, Darwin passou 2 vezes pelo Brasil nessa viagem e ele
críticas severas ao Brasil, porque o país, no Brasil naquela época, existia a escravidão ainda. E Darwin era contra a escravidão. Então ele fez várias críticas ao Brasil. E diz a lenda também que em uma das passagens, quando o navio atracou em Salvador, estava acontecendo o carnaval. E ele ficou também meio impressionado com aquilo, porque o que dizem é que os foliões, né, eles jogaram a água no Darwin e nas outras pessoas que estavam no navio, né? Então ele ficou meio impressionado com aquilo, ok? Bom, mas quais foram as principais observações, então, de Darwin, resumindo e relembrando a aula passada, né, que foram importantes para ele elaborar a teoria da evolução? Primeiro, ele fez análise de fósseis, principalmente coletados na Argentina, tá? E o que ele observou? Ele observou que alguns dos fósseis, eram de organismos extintos, que haviam vivido naqueles locais, mas que atualmente existiam outros organismos muito semelhantes àqueles fósseis. Então, isso fez com que ele pensasse que possivelmente esses organismos eles teriam tido uma ancestralidade comum. Então, uma das bases das ideias evolucionistas de Darwin é a ideia de descendência com ancestralidade comum, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Para a gente entender melhor a teoria de Darwin em relação à ancestralidade comum, vamos pegar o exemplo do homem e do macaco. Muita gente diz, né, que o homem ele veio do macaco, isso é afirmado por muitas pessoas. Só que isso de fato é verdade? Bom, vamos lembrar primeiro o que Lamarck diria em relação a isso. Tá? Para Lamarck, o que a gente tem? A gente tem que as espécies mais complexas elas eram formadas a partir de transformações de espécies mais simples, de organismos mais simples. Então, organismos mais simples teriam uma tendência natural a sofrer modificações visando aumentar a sua complexidade, beleza? Então, essa ideia de Lamarck é conhecida como transformismo, onde as espécies elas se transformariam ao longo do tempo. Nesse caso, para Lamarck, então, eu poderia afirmar que o homem ele veio do macaco, porque o macaco ele teria sofrido transformações ao longo do tempo para chegar até o homem. Para Lamarck, o topo da cadeia evolutiva era o homem. O homem é o organismo mais complexo, ok? Isso para Lamarck. Para Darwin, galera, o que a gente tem? A gente tem a ideia do evolucionismo com ancestralidade comum. Então, Darwin, ele defendia que, na realidade, o que acontece? Tanto o homem quanto o macaco, eles possuíam um ancestral comum. E esse ancestral comum, ao longo do tempo, ele foi sofrendo modificações, o que deu origem a duas populações. Uma população que levou à formação dos macacos e a outra população que originou o ser humano, tá? Então, reparem que para Darwin, o homem ele não veio do macaco. Isso é uma ideia muito errada e que muitas pessoas falam que Darwin disse isso. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Darwin disse que o homem e o macaco eles teriam um ancestral comum. Na realidade, para Darwin, todas as espécies teriam ancestrais comuns entre si, tá? E aí, em algum momento, esse ancestral comum ele sofreu modificações, dando origem a duas populações diferentes que acabaram por formar duas espécies diferentes, beleza? Lógico que essa escala de tempo são milhares e milhares de anos, ok? Então, essa é a ideia. Sempre que vocês observarem essa representação, esse ponto de encontro, esse nó, significa um ancestral comum entre as espécies. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia de Darwin e essa é a ideia mais aceita na comunidade científica. Bom, galera, então, como vocês viram, segundo Darwin, as espécies elas teriam ancestrais comuns e esses ancestrais eles sofriam mudanças ao longo do tempo que originavam diferentes populações que acabavam originando diferentes espécies. Diferente do que Lamarck defendia. Lamarck defendia que as espécies elas se transformavam, originando outras espécies. Tá? No caso de Darwin, não. No caso de Darwin,
um ancestral comum daria origem a diferentes espécies, beleza? Só uma curiosidade, então, essa análise de fósseis, como eu comentei, ela foi feita principalmente na Argentina, e diz a lenda também que Darwin ele foi picado na Argentina pelo mosquito transmissor de Chagas, da doença de Chagas, e aparentemente essa foi a causa da morte de Darwin. Então olha aí, ó, nossos irmãos argentinos teriam sido os responsáveis, brincadeira, tá galera, óbvio que não, mas aparentemente o Darwin ele ficou doente, né, por ter sido picado lá na Argentina. Olha que coisa, hein, esses argentinos. Bom, nada contra os argentinos, galera, mentira, eu super gosto da Argentina, já fui pra lá e me diverti horrores, mas vamos lá. Tá? Outra observação que Darwin fez na sua viagem foi que a fauna e a flora dos diferentes locais, elas tinham diferentes características, diferentes organismos. Então, por exemplo, ele observou na Argentina, novamente, que dependendo da região, existiam emas, aves, né? Aquelas aves grandes. Emas um pouco maior, emas um pouco menor, emas com características diferentes nas diferentes regiões. Então ele começou a ver uma certa variabilidade em relação às características dos organismos que aparentemente estavam relacionadas à adaptação desses organismos ao ambiente em que eles viviam. Isso foi extremamente importante também para Darwin estabelecer as suas ideias, ok? Mas o local onde Darwin ele teve, vamos dizer assim, os principais insights em relação à teoria da evolução foi nas Ilhas Galápagos. Galápagos é um arquipélago localizado no Equador, tá? Ele pertence ao Equador. E o que é interessante é que existem inúmeros animais bastante exóticos em Galápagos, como tartarugas gigantes, iguanas marinhas, tá? E ele começou a observar que existia uma diferença entre os animais em relação a cada ilha que ele visitou. Ele visitou diferentes ilhas do arquipélago e ele começou a notar diferenças entre os animais presentes nessas ilhas. Particularmente, as observações de Darwin em relação aos tendilhões, que eram pássaros, foi extremamente importante para ele estabelecer a sua teoria. Tá? Então, o que ele notou? Ele notou que existiam diferentes tendilhões, que quando ele retornou à Inglaterra, ele ficou sabendo que na realidade eram espécies diferentes de tendilhões, tá? E essas espécies diferentes, elas habitavam diferentes ilhas. E o que era muito marcante nelas era o formato do bico. O formato do bico era diferente, tá? E aí, o que ele pensou? Ele pensou que possivelmente a disponibilidade de alimentos estaria relacionada com o formato do bico da ave. Então dá uma olhadinha aí, galera, nessa prática, nesse experimento que eu vou mostrar, para vocês entenderem mais ou menos o que Darwin pensou. Pessoal, então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um arquipélago formado por 3 ilhas. E nessas ilhas, eu tenho uma disponibilidade de sementes de tamanhos diferentes. Então, na ilha 1, como observado, eu tenho uma grande quantidade de sementes grandes. Na ilha 2, uma grande quantidade de sementes de tamanho médio. E na ilha 3, uma grande quantidade de sementes de tamanho pequeno. E a gente tem também uma população de pássaros onde há uma variação de acordo com o formato do bico. Então, eu tenho 3 possíveis formatos de bico nessa população de pássaro. O que vai acontecer? Na ilha 1, os pássaros que têm bico curto, bico pequeno, eles não conseguem se alimentar da semente grande. Eles não conseguem consumir essas sementes, coletar essas sementes para se alimentar, tá? Isso acontece tanto com esse pássaro quanto com esse outro pássaro de bico curto. Ele não consegue comer essas sementes. Então, esses pássaros, eles precisam buscar sementes menores. E a disponibilidade dessas sementes menores na ilha 1 é baixa. Eles vão ter que gastar um grande tempo procurando alimentos, procurando sementes menores para eles conseguirem se alimentar, ok? Já esses pássaros com bicos grandes, eles conseguem coletar essas sementes maiores. Eles conseguem coletar e consumir. Então, naturalmente, eles vão ter uma vantagem em relação aos outros pássaros. É isso que Darwin sugere. Darwin sugere que, numa população, existem diferentes características e uma determinada característica ela é selecionada porque ela permite àquele indivíduo se adaptar melhor ao ambiente,
Tá? Então, a gente tem aqui uma pressão seletiva. O que é pressão seletiva? Pressão seletiva é uma condição que vai favorecer uma determinada característica em uma população. Nesse caso, a pressão seletiva é o formato da semente. E esse formato da semente vai favorecer indivíduos com bico longo. Indivíduos com bico curto, eles vão gastar muito tempo e muita energia buscando sementes menores para se alimentarem. Consequentemente, eles irão reproduzir menos. Já os indivíduos com bico grande irão sobreviver e se reproduzir com mais facilidade. A gente espera, então, que depois de um tempo, a população da ilha 1, ela seja basicamente formada por indivíduos com esse formato de bico. É isso que é a seleção natural, ok? Reparem que esse indivíduo, ele não surge, ele não se modifica a partir do momento que aquela semente está presente no ambiente. Na verdade, as características já, as diferentes características na população, elas estão presentes. Entretanto, uma determinada característica é selecionada porque ela permite uma melhor adaptação do indivíduo, ok? Na ilha 2, o formato de semente média, ele permitiria que todos os indivíduos se alimentassem com facilidade, independente do formato de bico. Então, o que eu vou ter aqui? Eu não tenho uma pressão seletiva agindo nessa característica específica, formato de bico. Não tenho. Então, nesse caso, não vai haver uma seleção natural do formato, tá? Eu espero, então, encontrar indivíduos com os 3 formatos de bico na ilha 2. E na ilha 3, indivíduos com bico grande, eles vão ter mais dificuldade de se alimentar porque as sementes são muito pequenas e eles não conseguem coletar essas sementes de acordo com o formato, devido ao formato do bico. Essas sementes escapam. Já indivíduos com formatos de bico curto, eles conseguem coletar essas sementes e consumir, né, esse alimento. Então, esses indivíduos com bico curto, eles serão selecionados nessa ilha, tá? Tranquilo, galera? Então, reparem que, para Darwin, o que acontece? Nós temos na população diferentes características e uma determinada característica, ela é selecionada porque essa característica permite uma melhor adaptação ao ambiente. É isso que é a seleção natural. Lamarck dizia antes que, na verdade, o que para Lamarck aconteceria? Que os indivíduos, os pássaros, eles iam modificar o formato do bico de acordo com a semente disponível para conseguirem se alimentar, tá? Então, é como se esse indivíduo, ele ia modificar o seu formato de bico, ele ia adquirir esse formato de bico visando se alimentar dessas sementes maiores. Não é o que acontece. As modificações, elas não são direcionadas na natureza. As variações de uma população existem e uma determinada característica é selecionada porque ela permite uma melhor adaptação ao meio. Tranquilo, galera? É isso, então. Ok? Então, basicamente, para Darwin, o formato do bico estaria relacionado a pressões seletivas diferentes em ambientes diferentes. Que pressão seletiva seria essa? Alimentos, disponibilidade diferentes de alimentos. Tá? Então, essas pressões nada mais são do que condições que favorecem uma determinada característica. E o formato do bico, dependendo do alimento, ele vai ser uma característica favorável ou não. Aves com formato de bico que conseguiriam se alimentar e conseguiriam, dessa forma, sobreviver e se reproduzir mais, elas teriam uma vantagem em relação às outras. Então, elas teriam sido selecionadas, aquela característica teria sido selecionada. Tá? O que é importante a gente pensar que as diferentes características existem, ocorrem, normalmente de forma aleatória, essas características surgem numa população, só que algumas características são selecionadas. Por quê? Porque elas permitem uma melhor adaptação, tá? E quando a espécie ela está bem adaptada, ela consegue se reproduzir e sobreviver. Tá? Então, a adaptação biológica é isso. A adaptação biológica se refere à capacidade do indivíduo de sobreviver e se reproduzir, deixando descendentes. Beleza? Ok. Então é isso, ó, galera. Ele notou, então, que, muito possivelmente, quando ele escreveu, né, a sua teoria, ele defendeu que o formato do bico estava relacionado com um tipo de alimentação e que aquela característica seria selecionada caso desse uma vantagem para o indivíduo.
reparem, a característica não surge para que a ave ela tenha uma vantagem. A característica surge aleatoriamente. Caso ela seja uma característica que confira uma vantagem, aí ela é selecionada positivamente pelo ambiente. Por quê? Porque aqueles indivíduos com aquele formato de bico, eles vão ter uma vantagem em relação aos outros. Tranquilo? Repararam a diferença entre Darwin e Lamarck? Para Lamarck, o Lamarck diria? Lamarck diria que a disponibilidade de um determinado alimento fez com que ocorresse uma modificação no bico da ave e permitisse, então, que ela se alimentasse. Então, a modificação ocorreria com o objetivo da ave, pela necessidade da ave de se alimentar. Tá? Isso é Lamarck. Darwin não diz isso. Darwin defende o que a gente chama de seleção natural, onde existem diferentes características e aquela característica que fornece uma vantagem adaptativa para o organismo, ela é selecionada naturalmente. Então, isso é a seleção natural. No seu trabalho, então, Darwin fez as comparações em relação a essas aves com diferentes formatos de bico e ele propôs também a existência de um ancestral comum para todas as espécies, porque ele observou que tinha uma ave localizada no continente, tá? Que não estava nas ilhas e que era muito similar a essas aves presentes nas diferentes ilhas. Então, ele chegou à conclusão que possivelmente as aves das ilhas, elas teriam tido origem a partir de uma ave com ancestral comum àquela presente no continente. Tranquilo? Então, só lembrando, essa ideia de Darwin é extremamente importante. Ele não diz que uma ave se transforma em outra. Ele diz que as aves elas tinham um ancestral comum que ao longo do tempo sofreu modificações e as características geradas, elas podem ser características que promovam uma melhor adaptação ou não. Caso elas promovam uma melhor adaptação, essas características seriam selecionadas pelo processo de seleção natural. É isso, galera. É essa ideia maravilhosa, essa ideia lindíssima de Darwin, que até hoje nós temos várias comprovações que de fato é o que ocorre, tá? Então, galera, resumindo, para Darwin, as espécies semelhantes, elas descendem de uma espécie com um ancestral comum que sofre modificações ao longo do tempo. Então, aqui em cima vocês estão vendo essa árvore que foi uma árvore filogenética que Darwin meio que desenhou com essa ideia que ele teve. E os pontos de encontro entre as bifurcações, entre as ramificações, representam os ancestrais comuns às diferentes espécies. Ok? Bom, conclusão então. Primeiro, com isso, Darwin viu e mostrou, né, que as espécies elas não são imutáveis como a teoria do fixismo dizia. Na verdade, as espécies elas sofrem modificações ao longo do tempo e algumas características que conferem uma melhor adaptação ao organismo num determinado ambiente, essa característica ela é selecionada num processo chamado de seleção natural. Beleza, galera? Então, para Darwin, simplificadamente, uma população ela não poderia crescer indefinidamente porque faltaria recursos como alimentação. Né? Ele teve essa ideia lendo um ensaio de Malthus. E aí, quando a gente tem falta de recurso, o que acontece? Os indivíduos eles começam a competir entre si. Só que só os indivíduos mais adaptados, mais fortes, é que vão sobreviver. Eles que vão ter uma vantagem e eles que vão sobreviver numa ocasião, numa situação de falta de recurso, ok? Então, os indivíduos mais adaptados, por terem mais chances de sobreviver, consequentemente, eles têm mais chances de deixar descendentes. Então, daqui a pouco, aquela característica, ela vai ser uma característica que vai sendo passada para gerações, vai sendo selecionada na população e daqui a pouco todos os indivíduos da população, ou grande parte desses indivíduos, vão ter aquela característica. Tá? Então é basicamente o que eu mostrei com os pássaros, com a prática dos pássaros, ok? Do bico dos pássaros, beleza. Então, outro exemplo. Um exemplo clássico é o exemplo que fala da população de mariposas na Europa antes e depois da Revolução Industrial. Então, o que se tinha, galera, é que existiam mariposas claras e mariposas escuras.
Só que antes da Revolução Industrial, as mariposas claras, elas tinham uma vantagem. Elas tinham uma vantagem porque elas ficavam camufladas no tronco das árvores. A coloração delas era similar à coloração do tronco das árvores. Então, a população dela era maior, porque naturalmente o predador ele ia enxergar mais facilmente as mariposas escuras. Depois da Revolução Industrial e com o aumento significativo da poluição, o que a gente tem? A gente tem que os troncos das árvores passam a ficar mais escuros e, naturalmente, as mariposas agora mais escuras que vão se camuflar e as mariposas mais claras vão ficar mais fáceis de serem detectadas pelos predadores. Então, a gente tem uma modificação da população como um todo. Por quê? Porque pós-Revolução Industrial, a característica que dá uma vantagem para o organismo é ser escura. E essa característica agora passa a ser selecionada, porque os indivíduos claros, eles começam a ser eliminados. E antes, se a gente tinha um maior número de mariposas claras, depois da Revolução Industrial, a gente passa a ter um maior número de mariposas escuras. Tranquilo? Ok. Então, para Darwin, resumindo, existem variações entre os indivíduos de uma espécie e o ambiente seleciona o indivíduo mais adaptado. As variações existem antes do ambiente selecionar, diferente do que Lamarck dizia, tá? E isso é a famosa seleção natural. A seleção natural, ela, simplificadamente, ela defende a sobrevivência dos mais aptos, dos que têm a maior aptidão em um determinado ambiente, beleza? Então, é isso. Para terminar, eu só queria fazer esse comentário, galera, que existe mesmo um prêmio chamado o Darwin Awards, que é dado anualmente para as pessoas que testam a seleção natural, basicamente, São pessoas que fazem coisas surreais e as pessoas, elas tendem a ser eliminadas porque elas fazem idiotices. Esse é o famoso Darwin Awards. Então, vocês reparem aí nas imagens que eu estou mostrando, o camaradinha puxando o rabo de um leão. Então, ele está testando a seleção natural e provavelmente ele vai ser premiado pelo Darwin Awards. Hoje a gente pode dizer que a galera que não está fazendo quarentena é uma galera que também está testando a seleção natural. É uma galera que também possivelmente vai ganhar aí, o prêmio de Darwin Awards. Beleza, galera? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Até a próxima.